Boa tarde. Meu Deus. Poxa, que honra estar aqui. Prazer muito grande. De verdade, para mim é um privilégio. Não tenho palavras para dizer que honra poder ministrar nessa plataforma, neste lugar. Eu agradeço, pastor Lipão, por essa oportunidade de deixar eu compartilhar a partir desse púlpito que eu sei que ele zela tanto. E estou muito impactado por tudo que eu estou ouvindo, por tudo que eu estou vendo. Tenho certeza que é só o começo daquilo que Deus vai fazer neste lugar. Cada dia, tenho certeza que Ele vai abalar a gente aqui neste lugar. Nós vamos ser transformados por Ele. Você que não me conhece, meu nome é Douglas, eu sou de Bragança Paulista e eu sou casado com a Val. A Val veio comigo hoje, dá um tchauzinho aí, Val. A Val. E eu e a Val, nós coordenamos esse movimento chamado Jesus Copy, que prega que você é uma cópia de Jesus na terra, amém? Aonde Ele plantou você para você refletir Cristo naquele lugar. Eu gosto muito do porquê, né, do propósito Onda Dura, que diz que é ser igual a Jesus, e é disso que a gente prega, é isso que a gente compartilha o tempo todo. E nós temos trabalhado online, nas redes sociais. Quem aqui já viu um vídeo do Jesuscope? Umzinho, pelo menos, assim. Se alguém ao seu lado não levantou a mão, chama para aceitar Jesus aqui. Brincadeira. Mas se você não assistiu ainda, não viu nada, depois você procura lá, Jesuscope. Vamos lá? Quem está com fome da palavra de Deus aí? Abre a sua Bíblia comigo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Foi-me dado o texto para ministrar de 2 Timóteo 3, verso de número 12, mas eu quero ler a partir do verso de número 10 com você, ok? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10. Quem achou, diga eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga eu também. Vamos lá, 2 Timóteo 3, 10. Diz assim, olha: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Verso 12, que é o verso dessa tarde. Na verdade, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Diga amém. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Vamos ler de novo o verso 12. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Feche seus olhos. Papai, Pai, a Tua palavra aqui nessa noite, ela é perfeita, Pai. Ela é a verdade. Teu Espírito Santo aqui é perfeito. Pai, o único que pode te atrapalhar aqui hoje sou eu, Pai. Então tenha misericórdia da minha vida e que eu seja um canal, Pai. Que eu não fale nada da minha alma e nada da minha carne, Pai. Mas que eu possa ser guiado pelo Teu Espírito Santo aqui nesses minutos com os meus irmãos, Pai. Papai, libera do Teu Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade, Pai. Nós queremos a verdade, Pai. A verdade que liberta. Arranca todo sofisma, toda mentira nos nossos corações, todo raciocínio mentiroso que nos leva a ter uma vida mentirosa, Pai. Arranca isso de nós através da Tua verdade, Pai. Nós te amamos, Pai. Nós amamos ouvir a Tua voz como nós cantamos. Por isso, fala com a gente aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu estou muito impactado, amei muito o tema escolhido nessa conferência, piedade. E você já sabe, mas eu quero reforçar isso em você. O que é piedade? Piedade tem duas definições. Uma diz respeito
a nossa relação com Deus, né? Piedade, a definição de piedade fala de uma palavra que nós não utilizamos tanto na igreja. Talvez por causa do nosso contexto católico romano, a gente deixou de lado essa palavra, mas piedade, em sua tradução, significa devoção, ok? Devoção. É alguém devoto, é alguém que tem uma santa devoção. E o que é devoção, se você olhar? Devoção é um apego sincero e fervoroso a Deus. Então, o que é alguém piedoso? É alguém apegado de forma sincera e fervorosa a Deus. É alguém que ama fervorosamente ao Senhor. Essa é a primeira definição de piedade, ok? Agora, a segunda definição de piedade, que também está sendo trabalhado aqui, é compaixão pelo sofrimento alheio. Compaixão pelo sofrimento alheio, como você viu, é exemplificado aqui hoje no estrangeiro. Eu quero trabalhar com você primeiro essa primeira definição. Por quê? Porque não tem como amar o próximo como a ti mesmo sem cumprir o primeiro mandamento. Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, entendimento, com tudo que há em você. Não tem como. Esses dias eu estava falando com a igreja, com a família de Zascope, que eu lidero, e eu dizendo, cara, nós temos que viver o ID. E aí eu sinto que um momento Deus falou comigo, cara, não tem como alguém viver o ID se ele não viveu o vinde. Não tem como Deus enviar você se você nem veio a Ele. Antes de Ele falar ide, Ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E ainda Ele disse, e vinde após mim. Ou seja, primeiro você tem que ir a Ele, depois andar com Ele, para depois ouvir um ide e pregar o Evangelho. Todas as nações fazendo discípulos. Então eu quero ver primeiro com você essa primeira parte. Essa devoção, esse apego sincero e fervoroso a Deus. O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo? É muito duro o que ele diz. Ele diz assim, Timóteo, eu passei por perseguições, no verso 11, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri. E aí ele está falando dos sofrimentos dele, mas aí ele joga para Timóteo, e não só para Timóteo, mas para todos nós que estamos lendo aqui. Ele fala, mas fica tranquilo que eu não vou sofrer sozinho. Fica tranquilo que isso não é privilégio de apóstolo Paulo. Ele diz no verso número 12, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Todos. Agora, primeiro, por que Paulo diz isso? Por que Paulo quase que abre um parênteses daquilo que ele está dizendo e ele para falar, Timóteo, deixa eu te falar uma coisa, todo cristão, todo homem e mulher de Deus que quiser viver piedosamente vai ser perseguido. Por que ele diz isso, gente? Primeiro, porque existia uma falsa ideia, uma falsa doutrina que ainda está presente nos nossos tempos, que é uma falsa ideia de qual é o resultado de viver uma vida piedosa. Te pergunto, se você viver uma vida piedosa, qual será o resultado disso? Timóteo, qual é o resultado de alguém que vive uma vida piedosa? O que você aqui, nessa conferência, deve esperar de resultado depois de começar a viver uma vida piedosa? E por que havia uma falsa doutrina? Porque eles acreditavam que o resultado de viver uma vida piedosa era tudo dar certo na sua vida. Porque eles acreditavam que a bênção financeira era um chancelar, era um carimbo de Deus dizendo, esse cara é piedoso. Você lembra quando Jesus fala para os discípulos assim, olha, quão difícil será um rico entrar no reino de Deus? Você lembra que eles se espantam a ponto de dizer assim, então mestre, quem que vai ser salvo?
Por que eles dizem isso? Por que eles se espantam com essa afirmação? Porque na ideia deles, a riqueza, por exemplo, financeira, era Deus dizendo: esse homem está comigo, por isso que eu estou abençoando ele. Ele fala: se os ricos não vão entrar, vai entrar quem? Então eles tinham essa falsa ideia de qual seria o resultado da vida piedosa. Nós temos um versículo que nós amamos muito, Romanos 8, 28, que diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quem já ouviu esse versículo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então, você já usou esse versículo em alguma vez na sua vida, assim, nas situações da sua vida? Sabe, quando seu amigo derruba o iPhone novo, assim, racha a tela. Aí você fala para ele: não se preocupe, cara, porque tudo coopera. O cara odeia a Bíblia, né? Tipo, fulano apareceu com um diagnóstico lá que está com alguma doença. Não se preocupe, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Esse versículo é maravilhoso. Olha o que esse versículo está dizendo. Deus organiza todas as coisas na sua vida para um resultado bom. Agora, diante de um versículo como esse, nós temos que fazer a seguinte pergunta: o que é estar bem? Se tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, o que é estar bem? O que significa estar bem? Porque se você achar que estar bem é estar bem de saúde, você vai se frustrar na vida cristã. Porque vai chegar uma hora que você vai falar: peraí, mas tudo coopera para eu estar bem e eu não estou bem. Ou se você acha que estar bem é você estar bem financeiramente, você vai se frustrar na vida cristã, porque tem muita gente piedosa que não está bem financeiramente. Se você achar que estar bem é estar feliz num relacionamento amoroso e dar tudo certo na sua vida amorosa, você vai se frustrar com o cristianismo. E hoje, gente, nós temos na nossa nação uma multidão de pessoas frustradas com Deus por simplesmente interpretar errado o que é estar bem. Gente, o que é estar bem aos olhos de Deus? Todas as coisas cooperam para que aqueles que amam a Deus estejam bem. O que é estar bem? E aí a continuação diz, verso de número 29, ele diz que o propósito dele é nos conformar, ou seja, nos transformar à imagem do primogênito dele. Presta atenção. O que é estar bem aos olhos de Deus? Estar bem é você parecer com Cristo Jesus. Estar bem não diz respeito a finanças, estar bem não diz respeito à saúde do seu corpo físico. Estar bem para Deus é o quanto você parece com o primogênito dele. O quanto você parece com o original. Então eu quero retraduzir esse versículo para você. O que Paulo está dizendo é: todas as coisas cooperam para que aqueles que são piedosos, para que aqueles que amam a Deus, a cada dia pareçam mais com Jesus Cristo, cara. O que Paulo está falando para Timóteo é: Timóteo, não tenha uma falsa ideia do resultado de viver uma vida piedosa. Todos que viverem uma vida piedosa serão perseguidos. Agora, por quê? Por que que viver uma vida piedosa resulta em perseguição, gente? Por que viver uma vida piedosa resulta em perseguição? E a resposta, Paulo vai nos dar. No verso de número 11, Paulo começa a falar sobre as perseguições dele. Por que que ele estava sendo perseguido? Ele faz uma lista, ele fala de algumas cidades, olha, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais tive que enfrentar em Antioquia, em Icônio, em Listra. Por que Paulo sofria perseguições? Porque Paulo chegava num lugar e começava a viver uma vida piedosa, começava a compartilhar o evangelho, e ele era perseguido.
Mas uma perseguição que nós não experimentamos no Brasil, uma perseguição física, uma perseguição de morte, pessoas tentando matá-lo. Paulo foi apedrejado, Paulo foi açoitado, Paulo foi preso, Paulo sofreu inúmeras perseguições literais, físicas. E por quê? Em todos os lugares que Paulo chegava, havia uma perseguição terrível contra ele, porque ele pregar o Evangelho, ele pregar uma vida piedosa, ou seja, uma vida de devoção a Cristo Jesus, era pregar contra os ídolos daquele lugar. Paulo era atacado aonde ele chegava, porque a sua mensagem ia de encontro aos deuses falsos daquela cidade, daquela nação. Quando os ídolos daquelas pessoas eram atacados, elas ficavam enfurecidas, elas não se aguentavam a ponto de atacar até mesmo fisicamente Paulo. Por que há perseguição quando você vive uma vida piedosa? Porque uma vida piedosa confronta os deuses falsos de uma geração. Quem está entendendo o que eu estou falando? Paulo chegava numa cidade e havia adoração a uma deusa falsa, havia adoração a um ídolo, havia adoração a uma entidade, havia adoração a uma estátua. Quando ele ia para as praças, para os mercados, para as sinagogas e começava a proclamar o Evangelho, falando sobre uma piedade, uma devoção a um único Deus verdadeiro que se manifestou em Cristo Jesus, aquilo confrontava os ídolos dos corações. Aquilo confrontava os deuses falsos, e com isso se iniciava uma perseguição. Gente, qualquer pessoa aqui dentro que viver piedosamente em Cristo Jesus vai ser perseguido. Você vai ser perseguido. Por quê? Porque a sua piedade em Cristo Jesus vai confrontar os ídolos dentro da sua casa. A sua devoção a Cristo Jesus vai confrontar os ídolos dentro da empresa que você trabalha. Vai confrontar os ídolos da universidade que você estuda. Não tem como, gente. A única forma de não confrontar é não ter uma devoção, é não ter um apego sincero e fervoroso. Se formos mornos, se não formos tão convictos assim, se não formos tão devotos ou piedosos assim, está tudo bem, você tem a sua crença, não é verdade? Eu tenho a minha e nós estamos tudo bem. Agora, quem for viver uma vida piedosa vai ser perseguido. E a pergunta dessa tarde é: quem tem coragem? Quem tem coragem de, sabendo do resultado, viver uma vida piedosa? Viver piedosamente. Agora, a pergunta que fica é: como que esses ídolos surgem? E quais são os ídolos hoje da nossa geração? Quais são os ídolos que uma vida piedosa confronta? Abra sua Bíblia comigo em Jeremias. Deixa eu mostrar isso aqui que eu acho que é muito importante. Jeremias, capítulo número 2. Abre lá, Jeremias, capítulo de número 2. O verso de número 13. Quero que você entenda algo sobre o coração humano aqui. Jeremias, capítulo de número 2, verso de número 13. Diz assim, olha: porque o meu povo cometeu 2 males, em algumas versões diz crimes. Abandonaram a mim a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não retêm as águas. Então presta atenção no que Deus está dizendo sobre Israel. O meu povo cometeu 2 males. Então entenda uma coisa, a Bíblia, ela faz uma divisão.
A Bíblia tem um termo chamado pecados, ok? Pecados no plural. O que são os pecados? São comportamentos, são falas, são pensamentos, são ações que desagradam a Deus, que desrespeitam a lei de Deus, ok? Então qualquer ação que é contrária à palavra de Deus, a Bíblia chama de pecados, ok? Agora, a Bíblia também tem um termo chamado o pecado, no singular. Então, o que você precisa entender? Pecados são os frutos. Pecados são o externo. Se a gente imaginar uma árvore, as frutas que essa árvore produz são os pecados, no plural. Agora, o que faz esses frutos aparecerem? A raiz. A raiz dessa árvore é o pecado. Ou seja, existe o pecado que gera os pecados. Ok? Então, os pecados são as ações. Os pecados é o adultério, é a mentira, é a pornografia, é a violência, é a ignorância. E são os pecados. Agora, por muito tempo, a gente ficou lidando com os pecados, não é verdade? E nós ficava lá, a pessoa entrava na igreja, a gente ficava tentando tirar os frutos ruins, né? Tipo, não, para de falar palavrão, para de fazer isso, para de fazer aquilo. E nós arrancava todos os frutos, mas o que acontecia depois de um mês? Crescia tudo de novo. Por quê? Porque nós mexemos no comportamento daquele ser humano, mas nós não fomos na raiz do problema. O problema não eram os pecados, o problema é o pecado. E o que Deus está falando com Israel é exatamente sobre isso. O meu povo cometeu 2 crimes. O primeiro é o pecado. O pecado que gera todos os outros. Olha o que ele diz. No verso número 13, porque o meu povo cometeu 2 males. Primeiro, abandonaram a mim a fonte de águas viva. Então o que é, gente, nessa tarde entenda isso, o que é o pecado? O pecado é não amar a Deus acima de todas as coisas. Ok? O pecado é abandonar o Deus, Criador de todas as coisas. Romanos 1 coloca, é não dar glória a Deus, que se revela através da criação. Todos são indesculpáveis, porque Ele já se revelou para todo mundo. O que é o pecado? Não amar o Pai acima de todas as coisas. Quem entendeu o que eu estou falando? Agora, quando o coração humano que foi criado para amar a Deus acima de todas as coisas, foi criado para adorá-lo, recusa-se em amá-lo, recusa-se em adorá-lo, ele vai então produzir algo para adorar. Ele vai então encontrar algo na criação para amar. E isso que a gente chama de ídolos. São ídolos que o coração humano produziu. E olha como Deus coloca aqui nesse versículo. E cavaram cisternas rachadas que não retêm águas. Ou seja, ele está dizendo, vocês me abandonaram a fonte de água viva, mas você não consegue ficar sem beber água, então agora você começou a cavar a sua própria cisterna. Só que você não sabe cavar cisterna. E a sua cisterna é rachada. E você está bebendo água com lama. Você está tentando matar a sua sede em algo que vai te matar. Você está tentando produzir algo para matar a sua sede, mas isso não é suficiente para matar a sua sede. Isso vai destruir sua vida. Agora, adianta parar de fazer cisterna? Não, porque o homem tem sede. Então a solução não é parar de fazer cisterna. A solução é achar de novo a fonte de água viva, gente. É voltar a amá-lo acima de todas as coisas. Quando você beber dessa água, você para de fazer cisterna. Quando você beber dessa água, aqueles pecados que te amarravam não fazem mais sentido, porque você está saciado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Como é que
o coração então produz ídolos, abandonando o Senhor. O pecado. E a nossa geração, ela começa então a produzir esses ídolos. E o chamado de Deus continua sendo o mesmo. Você tem que me amar de todo o teu coração. O que eu quero? Piedade. O que eu quero é cada um aqui vivendo uma vida piedosa, devoção fervorosa a mim. Agora eu te pergunto aqui, nessa tarde, por que Deus exige piedade, gente? Por que Deus exige uma devoção, um apegar fervoroso e sincero a Ele? Por que Deus exige amá-lo de todo o coração? A ponto de dizer, ei, se vocês não me amarem de todo o coração, eu vou punir vocês. Eu te pergunto, Deus é um Deus carente, gente? Tipo, ele está lá triste no céu, meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer, acho que eu vou comer. Brincadeira. Ele é um Deus triste, ele é um Deus carente, precisando de atenção, dizendo, eu estou tão carente, vou criar um ser aqui e vou obrigar ele a me amar. Por que Deus exige que você ame a Ele acima de todas as coisas e Ele não divide o seu coração com ninguém e com nada? Por quê? Muitos de nós, gente, acham que Deus é esse Deus carente, que fica lá esperando a gente cantar. Ai, vamos cantar, meu Deus, estava tão carente hoje, vamos cantar. Gente, Deus não precisa de nós. Deixa eu te falar uma coisa, onde Deus estava antes de todos nós sermos criados? Ele estava completamente satisfeito nele mesmo, vivendo família com ele mesmo. Era o Pai, o Filho e o Espírito vivendo plenamente nele mesmo. E é dessa plenitude que ele explode em criação. Ele não precisava. Agora, por que então ele exige que a gente ame ele acima de todas as coisas? Não é por causa da carência dele, é por amor a nós. Gente, a exigência de Deus, de você amá-lo acima de todas as coisas, é porque Ele é apaixonado por você, e Ele sabe que se você amar qualquer coisa no lugar dEle, essa coisa vai matar você. Ele é tão amoroso que Ele não ignora isso. Ele é tão amoroso que Ele fala, ei, eu vou ter que punir você se for necessário, mas eu não vou deixar você ter um ídolo na sua vida, porque esse ídolo vai matar você. Gente, sabe o que é um ídolo? Um ídolo, gente, é sempre algo que é bom, que se tornou essencial para a minha existência. Por exemplo, uma esposa pode ser um ídolo na sua vida. Agora eu te pergunto, esposa é uma coisa ruim? Não. Casamento é uma coisa ruim? Não, casamento é uma coisa maravilhosa. Mas no momento que sai do status de bom para essencial para a minha existência, o casamento vai te matar. Filhos, gente, podem se tornar ídolos na nossa vida. O dinheiro pode se tornar um ídolo na nossa vida. Como é que eu sei se há um ídolo na minha vida? É só você pensar nessa frase aqui, olha. Pensa nessa frase. Se eu tiver, tananã, minha vida vai ter sentido. O que você colocaria nesse espaço em branco? Quando eu tiver, espaço em branco, minha vida vai ter sentido. Quando eu tiver, o quê? A minha vida vai ter sentido. Eu sei que você está numa conferência cristã, e você está pensando, não, é Deus, é Deus, aleluias, Deus é a minha fonte. Mas cara, na prática, o que é que o seu coração anseia? Será que não é, como eu disse aqui, quando eu casar, minha vida vai ter sentido? É só você inverter a pergunta, e se você nunca casar? Quantos estão solteiros aqui? Levanta a mão assim. Pode levantar, não é doença, levanta. E se eu dissesse para você, cara, você nunca vai casar? Tem muitas pessoas entre nós, presta atenção, que entrariam em desespero. Por quê?
porque ela acredita que ela vai achar sentido na vida dela quando ela viver um romance arrebatador. Gente, o romance, presta atenção aqui, o pessoal fica alvoroçado, né? Falou disso. O romance se tornou um ídolo da nossa geração, não é verdade? Na maioria das culturas do passado, não havia todo esse romantismo que há hoje. Você tem uma noção, na época bíblica, o pai escolhia para a filha com quem ela iria casar. Então imagina, seu pai chegando em casa, ó filha, achei um cara ali na rua. Olha que legal que ele é. Marquei, mês que vem vocês vão casar. Entendia-se que o casamento era um casamento entre famílias, era um casamento que tinha um propósito. Então, a nossa geração ela é muito romântica, vamos dizer assim. Nossa geração ela pensa no romance, mas o romance se tornou um ídolo para nós. O romance se tornou um Deus falso na vida de muitas pessoas, onde ela está depositando a esperança dela na futura esposa ou no futuro marido. E é engraçado que isso se traduz nos filmes que a gente assiste. Qual que é o filme que você gosta de assistir? Onde o objetivo da vida da pessoa naquele filme é o quê? Outra pessoa. Sabe, isso se revela nas músicas da nossa geração. Eu até peguei uma música aqui, meu Deus, para ler com vocês. Peguei uma assim, de uma dupla, não é muito conhecida, mas talvez alguns conheçam, né? Jorge e Mateus. Disfarça, finge que você não ouviu essa música. A música chama Duas Metades. Olha o que está escrito. Presta atenção, ó. Para falar do amor de verdade, vou começar pela melhor metade, te mostrar tudo de bom que tenho, e se for preciso eu desenho. Foi boa. Que eu amo você, que eu quero você. Olha agora, ó. A outra metade é defeito, você vai saber de qualquer jeito, anjo ou animal, suave ou fatal. Profundo. Agora aqui, ó. Presta atenção agora. O que de um grande amor se espera é que tenha fogo, que domine os pensamentos, que traga sentido novo, que tenha paixão, desejo, que tenha abraço e beijo e seja a melhor sensação. Presta atenção. Que preencha a vida vazia, mande embora a agonia e traga paz para o coração. É você, Jesus. Gente, presta atenção. Presta atenção. O que a nossa geração está cantando. Está falando para uma outra criatura. O que de um grande amor se espera é que tenha fogo que domine os pensamentos. Está dizendo para uma outra criatura que preencha a vida vazia, que mande embora a agonia e que traga paz para o meu coração. Não é possível outra criatura fazer isso para você. Porque essa outra criatura está cantando a mesma música e esperando isso de você. E vocês dois vão entrar num casamento e começar a se degladiar. Você tem que me preencher, não, você tem que, mas eu estou vazio, eu também estou vazio. E aí nós vamos encher com o quê? É por isso que nós come e engorda no casamento. Presta atenção. Isso aqui é muito sério, gente. A maior declaração de amor que eu posso fazer para Val é: Val, eu amo a Jesus mais e muito mais do que a você. Essa é a maior declaração de amor. Por quê? Porque é aí que eu tenho algo para dar. Sem a fonte, eu não tenho nada para dar. Se eu for tirar da Val a razão da minha vida, eu vou destruir meu casamento. Algo bom
se virar essencial para a sua vida, vira um ídolo e vai matar você. O problema, gente, é que o buraco que nós temos no coração e que nós estamos tentando preencher com deuses falsos é do tamanho de Deus. O buraco, a necessidade que há no seu coração é do tamanho de Deus. E eu te pergunto, qual é o tamanho de Deus? Qual é o tamanho de Deus, gente? Infinito. Então eu te pergunto, quanto de dinheiro eu tenho que pôr nesse buraco para preencher? Infinito. É por isso que eu vou até fazer coisa ilegal, se o meu Deus falso for Mamon. Quanto de sexo eu tenho que pôr nesse buraco para que preencha um buraco que é de Deus? Infinito. É por isso que já tem gente na pedofilia. Ele começou com uma revistinha da tia dele lá de lingerie. Ele foi para um vídeo, ele foi para a internet, ele foi lá na revista, ele foi com uma prostituta, ele foi com uma adolescente. Ele está tentando colocar algo em algo que é infinito. Vai te matar. Quanto de trabalho você tem que pôr nesse buraco? Infinito. Vai destruir a sua vida. Vai matar você. Qualquer coisa que a gente tentar colocar, qualquer coisa que a gente tentar ser devoto, vai destruir a nossa vida. O segundo ídolo da nossa geração, além do romance, é o dinheiro. Gente, a única coisa que Jesus chama de Senhor nas Escrituras é o dinheiro. E por que ele faz essa comparação a ponto de falar, não tem como servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, o amor ao dinheiro? Por que não tem como? Por que ele coloca o dinheiro nesse nível? Gente, você sabia que na Bíblia tem um pouco mais de 200 versículos falando de amor? Tem um pouco mais de 200 versículos falando sobre salvação. Sabe quantos versículos tem falando sobre dinheiro? Mais de 2.000 versículos. Falando sobre dinheiro, ou finanças, ou propriedades. Por que a Bíblia fala tanto dessa temática? Porque ela é comparada a um Senhor. Por quê? Porque o que o ser humano mais busca em todos os lugares se chama liberdade. O anseio do nosso coração é por ser livre. E quem é que nos faz uma falsa promessa de liberdade? Mamon. Você quer ir para onde você quiser? Vamos para Paris hoje à noite? Não tenho Mamon. Liberdade geográfica, liberdade das pessoas, não é não? Você tem dinheiro, você é livre das pessoas. Quer ser meu amigo? Não, eu compro outro, vem, compra você, quanto você quer? Não quer também? Não tem problema, compro você, eu compro aquele, não quero e não quero. Gente, se você não, quem já foi de carona para a igreja? Quem veio de carona? Levanta a mão assim. Se você tiver R$0, você que veio de carona, você vai ter que esperar a hora que ele quiser ir embora. Se ele quiser conversar com cada pessoa desse auditório, você deve ficar do lado, esperando. Agora, se tiver R$3, já dá para ver um ônibus. Você já é mais livre. Não, 3 não dá? 5, meu Deus, inflação terrível. Se tiver uns 10, já dá para pegar um Uber aí, dependendo de onde você mora aí daqui da cidade. Você percebe que o dinheiro vai me fazendo ficar livre de você. Por que ele é comparado a um Senhor? Porque ele faz uma promessa falsa daquilo que Cristo ia vir fazer. Gente, a nossa geração serve a Mamon. Esses dias um cara falou assim, vocês servem a Mamon, cara. Eu falei, imagina, cara, que é isso? Sou pastor, cara. E aí ele fez a seguinte pergunta: para quem você pergunta se você deve ter mais um filho? Para Deus ou para sua conta bancária? Para quem você pergunta se você deve casar? Para Deus ou para sua conta bancária? Para quem você perguntou qual faculdade você deve fazer? Para Deus ou para sua conta bancária? Então quem domina e manda na sua vida, sabe, a gente não está vivendo por revelação.
Nós estamos vivendo de acordo com as condições. Não vou ter mais um filho não, é caro, filho é caro. Meu irmão, se Deus falou que é para você ter mais um filho, o filho vem com um pão debaixo do braço. Se Deus falou que você vai fazer Princeton, Harvard, Ele vai patrocinar. Ele é o seu pai. Agora, o que você precisa entender, qual é a vontade do seu pai? Porque se for a vontade do seu pai, Mamon nunca vai impedir o que o seu pai quer fazer. Então, o dinheiro é um ídolo na nossa geração. Terceiro, talvez um dos maiores ídolos hoje da nossa geração. Imagem. Sabe, é a primeira vez que uma geração todo mundo tem uma página sobre si mesmo na internet. Sabe, o Facebook é uma página sobre você. Qual é o assunto dessa página? Eu. Tudo sobre mim. Entendeu? Fotos sobre mim, meus gostos. Gente, bilhões de pessoas da nossa geração tem uma página sobre ele. Olha aqui, que louco. Cada um, www.eu.com.br. A imagem. E eu diria para você que a imagem, e isso vai se revelar em vaidade, isso vai se revelar de muitas maneiras em consumismo, esse nosso apego com roupa, com cortar cabelo, mudar a cor de cabelo, mudar se ele era enroladinho, ficou lisinho, era lisinho, ficou enroladinho, entendeu? É a nossa imagem. Quanto tempo você ficou preocupado antes de vir para cá com a sua imagem? Não é verdade? Às vezes a gente ficou mais preocupado com a imagem do que em orar e perguntar o que Deus queria fazer em nós, não é verdade? Você gastou mais tempo orando para vir para cá ou preocupado com o que você ia vestir para vir para cá? E aí, eu digo para você que esse aqui, eu quero abrir meu coração, talvez seja o meu maior problema. A imagem. Sabe, uma coisa que sempre falaram de mim, assim, na minha família, na galera que eu vivo ali, quando eu perguntava assim, ou alguém perguntava, qual é a qualidade do Douglas? Ele falava assim, mansidão. Não, o Douglas é um cara muito manso. Meu Deus, Douglas é um cara calmo. Douglas é um cara... para brigar com o Douglas, gente, é muito difícil. E eu achava que isso era um fruto do Espírito na minha vida. Né? Poxa, acho que é o Espírito na minha vida, né? Sou manso. Né? A única coisa que eu sou mais que manso é humilde, que é um pouco mais. Assim. Só que Deus começou a falar comigo, cara, essa última temporada, e eu percebi algo. A minha mansidão não era piedade ao Senhor. A minha mansidão, na verdade, era uma forma de elevar a minha imagem diante das pessoas. Aquilo que parecia uma aparência de cristianismo, na verdade não era. Porque, na verdade, eu só estava sendo manso, não porque eu amava você, mas porque eu queria que você tivesse uma boa imagem de mim. Eu estava sendo manso no restaurante, porque eu queria que todos gostassem de mim. O cara derrubou um negócio em mim no restaurante e falou, não tem problema, meu amigo, não tem problema, fica tranquilo, goste de mim. Me ache legal e está tudo tranquilo. Me ache super crente e está tudo bem. Me ache piedoso e está tudo pago. Na verdade, essa mansidão era disfarçado de cristianismo, mas é uma idolatria. A quê? A imagem do Douglas. Porque eu percebi que no contexto que eu vivo, que é a igreja, ser manso é legal. E eu estava usando esse artifício da mansidão, não para honrar o Senhor e amar o meu próximo, mas para ser elevado na comunidade que eu vivia, que eu vivo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você percebe quão sutil é isso? Você percebe que você pode ler a Bíblia e está sendo idólatra? Porque você não está lendo por amor ao Pai, querendo conhecer mais a Cristo. Você está lendo para a sua imagem na sua comunidade crescer. Está percebendo que alguns cursos de teologia foram pecado? Que algumas campanhas que você fez foi pecado? Que algumas vezes que você foi na vigília foi pecado? Porque não era por piedade.
era por causa de um ídolo chamado autoimagem. Cara, esses são ídolos da nossa geração. E o que Paulo está dizendo é: quem viver piedosamente vai ser perseguido. Porque viver piedosamente confronta cada um desses ídolos. Cada um. Sua família vai te perseguir se você não se dobrar a Mamon, meu irmão. Seus amigos vão te perseguir se você não se dobrar ao romance, meu irmão. A sociedade vai te perseguir se você não se dobrar a esse apego à nossa imagem. Nós vamos ser perseguidos. Agora, a pergunta é: qual é a única forma de ser liberto desses ídolos? Se hoje aqui você diagnosticou que o seu coração está devoto a uma dessas coisas, ou alguma outra coisa que o Espírito Santo falou no seu coração, qual é a única forma de ser liberto? Só tem um jeito: amar ao Senhor acima de todas as coisas. Só que aqui a gente entra numa enrascada. Porque qual é o mandamento? Se o pecado é não amar ao Senhor acima de todas as coisas, qual é o principal mandamento? Ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Agora, seria muito mais fácil se o mandamento fosse um comportamento. Seria muito mais fácil se o mandamento fosse: ore 30 minutos por dia. Aí todo mundo aqui ia treinar, orar 30 minutos por dia, estava resolvido. Agora, o mandamento diz respeito ao coração. E eu te pergunto: alguém aqui, nesse lugar, manda no coração? Alguém aqui, depois que eu acabei de falar, ame o Senhor Deus de todo o teu coração? Ah, obrigado, agora beleza. Agora estou amando de todo o coração. Resolvido. Pensa em alguém aí, pensa em alguém que você não gosta. Pensa em alguém que você tem raiva aí, pensa agora aí. Para com essa bobeira de não ter ninguém. Pensa num político, então. Sei lá. Pensa em alguém que está com raiva. Você fala: meu, que raiva dessa pessoa. Não quero nem ver perto dessa pessoa. Agora eu vou contar até 3, vou estralar o dedo, você vai passar a mala, tá? 1, 2, 3. Funcionou? Não. Por que não funcionou? Porque nós não mandamos no coração. Gente, sabe qual é o pré-requisito para entrar no reino de Deus? Amar a Deus acima de todas as coisas. Você entende a enrascada que nós estamos aqui nessa tarde? Porque o mandamento é a única coisa que eu não consigo fazer. Nós não podemos transformar isso aqui, gente, numa escola de moralidade. Nós não podemos transformar isso aqui numa escola de adestramento e mudar somente o nosso comportamento. É inútil. O que Deus quer mudar em nós é o nosso coração. O que Ele quer de nós é piedade, ou seja, um coração completamente quebrantado e entregue a Ele. Só que a gente não manda no coração. Então você pode hoje aqui ficar fazendo força: vou amar, ó. Não deu. Quais são... Tem 2 times aqui assim, bem rivais assim? Tem aqui 2 times? Qual que é a maior briga aqui assim? Corinthians? Meu Deus. Em São Paulo, vou falar de São Paulo. Em São Paulo, calma. Em São Paulo, não falei do São Paulo. Em São Paulo, tem 2 times que são muito rivais, né? Que é o Corinthians e o Palmeiras. São muito rivais. E os caras são, entendeu? Devotos. Essa é a verdade. Você vai no estádio, é um culto, não é não? Eu acredito. Não sei o que. Aí beleza. Você imagina que eu chegue para um palmeirense e falo para ele assim: cara, seguinte, eu vou te dar 100 milhões de reais para você virar corintiano. Ok? Chegar palmeirense, roxo lá, fala: vou te dar 100 milhões para você virar corintiano. Se ele for um cara inteligente e saber que o Palmeiras nunca vai dar nada para ele na vida, ele vai aceitar, ok? Ele vai aceitar. Aí o que ele vai fazer para me convencer de dar o dinheiro para ele? Ele vai lá e vai comprar uma camisa, não é não? Pôr uma camisa do Corinthians. Aí ele vai lá e vai comprar para ir no estádio.
Do Corinthians. E aí ele vai aprender o hino, vai decorar os hinos. E ele vai ficar lá no meio da torcida, com a camisa e cantando o hino. Aqui tem um bando de louco, blá, 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 blá. E aí ele aprendeu. Ele vai chegar para mim e falar, tá vendo? Pode me dar minha grana, porque agora eu torço pro Corinthians. Eu te pergunto, ele torce de coração? O que ele quer? Sabe, gente, essa é a minha maior preocupação com o evangelho da nossa nação. Que as pessoas estejam dentro das nossas igrejas por causa do céu ou por causa do medo do inferno. Falaram para elas que tem um prêmio. Sabe o que elas fizeram? Foram lá e compraram uma roupa. Foram lá e entraram nas nossas multidões e aprenderam os hinos. E estão lá cantando. Aí ele aprendeu que tem a hora certa de fazer a careta, assim, sabe? Na adoração. Tem a hora certa de levantar a mão. Tem a hora certa de aplaudir, de dar aleluia, de falar uau. Tem a hora certa para tudo. E ele foi aprendendo. Mas eu pergunto, houve uma mudança de coração? Você ama o Senhor acima de todas as coisas? Agora, se nós não podemos dar uma ordem para o nosso coração, qual é a nossa única esperança? Se não tem como falar para o meu coração, ame o Senhor, qual é a nossa única esperança? A única esperança nossa aqui hoje, gente, se chama o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho não é uma lista de regras, o Evangelho é uma notícia. Meu irmão, de repente, esse coração que ama outras coisas, que não é o Criador, que não dá glória ao Criador, mas preferiu as coisas criadas do que Ele, ouve que esse Criador, rejeitado por esse coração, amou a Ele primeiro, a ponto de vir, encarnar e morrer no lugar dele. Quando o seu coração ouve essa notícia, ele não aguenta e se volta para aquele que amou ele primeiro. A única solução nossa aqui é se essa notícia penetrar o teu coração e virar o seu coração para o Criador. É a única forma. É se você entender quão perverso você é, quão pecador você é e ao mesmo tempo quão amado você é por aquele que criou todas as coisas. Ele te amou primeiro. A proposta aqui nessa conferência vai ser a gente sair daqui e agir com piedade. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Só consegue agir com piedade quem primeiro foi alcançado pela piedade. Só vai agir com piedade quem primeiro entendeu quem foi o primeiro piedoso que existiu. O nosso Deus. Ele olhou para nós e, movido de compaixão, disse: eu vou salvar aqueles que me rejeitaram e que são os meus inimigos. Eu vou lá e eu vou morrer por cada um deles. E aquele que crê em mim será salvo. Eu vou habitar nele. Essa é a notícia dessa tarde. Você tem o seu ídolo, cara. Você tem as coisas que você ama mais do que o Criador. E mesmo assim, o Criador amou você primeiro. Ele tinha todos os motivos para condenar cada um que está nesse lugar. E Ele nos amou primeiro, porque Ele, movido de piedade, veio nos alcançar. Douglas, como é que eu faço para me libertar desse ídolo? Você vai ter que introduzir o Evangelho na sua vida todos os dias. Você vai ter que se inundar nesse amor. O desafio do cristianismo, gente, não é você amar a Deus acima de todas as coisas. O desafio do cristianismo é você compreender o quanto Deus ama você. Porque amar a Deus acima de todas as coisas é somente uma resposta ao amor dele por você primeiro. Quem está entendendo o que eu estou falando? O que eu quero dizer para você ao terminar essa mensagem é que você é muito amado. Você é muito amado por aquele que você rejeitou.
Você é muito amado por aquele que você rejeita. E você precisa aprender a ser amado. Assim como uma criança hoje, você precisa aprender a ser amado. E quando você receber esse amor, você vai dar esse amor. Quando o seu coração receber esse amor, ele não vai aguentar e devolver com amor. Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar junto com você. Eu sinto que tem pessoas aqui que, apesar de tempos e tempos dentro da igreja, apesar de anos dentro da igreja, você ainda mantém um ídolo no seu coração. Por quê? Porque ainda não foi revelado o tamanho do amor de Deus por você. Tem pessoas aqui que precisam beber da água viva, precisam beber da fonte de água viva para nunca mais tentar cavar a própria cisterna. Feche seus olhos comigo. Pai, o que eu quero te pedir nessa tarde, nesse início de noite, Pai, é uma tsunami de amor neste lugar, Senhor. Pai, vem com a Tua graça e começa a alcançar cada coração aqui nesse auditório, Senhor. Pai, nós estamos aqui com o objetivo, viver uma vida piedosa, Pai. Uma vida de piedade a Ti, uma vida de piedade ao próximo, Pai. Mas não tem como sem primeiro receber a intensidade do Teu amor pelas nossas vidas, Pai. Pai, nós queremos Te pedir perdão por cada ídolo do nosso coração. Senhor, nós queremos Te pedir perdão por cada Deus falso da nossa geração. Nós queremos Te pedir perdão por nos apegarmos a algo que não é o Senhor. Nós Te pedimos perdão, Senhor. Começa agora a renunciar a algo que você identificou durante essa mensagem. Começa a falar para o Pai de algo que você entendeu durante essa mensagem. Se o Espírito Santo te conduziu a algum entendimento, comece a pedir perdão e comece a renunciar isso. E eu quero que você diga agora: Pai, eu quero sentir o Teu amor. Diga agora: Pai, eu quero sentir o Teu amor. Senhor, me dá a capacidade de sentir o Teu amor, me dá a capacidade de sentir a Tua graça. Vem, Pai, vem para aqueles que têm essa dificuldade, Senhor, de se sentir amado. E começa agora a tocar nos corações. Espírito Santo, Espírito que clama, Abba, Pai, entra nesse auditório e começa a convencer eles do pecado, da justiça, do juízo. E encher a gente de amor do Pai, da filiação do Pai. Senhor, nós queremos viver uma vida piedosa, Pai. Custe o que custar, Senhor. Não importa a perseguição que virá, Senhor. Nós queremos viver uma vida piedosa. Não para conquistar algo de Ti, Senhor, mas porque fomos amados por Ti, Senhor. Como resposta ao Teu amor, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe vocês, gente. Foi uma honra muito grande. Obrigado. Obrigado mesmo.